Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, esse livro incrível da Palavra de Deus, nesse texto tão conhecido, tão maravilhoso, que é a chave do livro de Atos dos Apóstolos, a chave de tudo no livro de Atos e da história da igreja, da vida da igreja, está justamente nesse versículo tão conhecido e que deve ser vivido, deve ser memorizado e deve ser aplicado às nossas vidas, que é Atos 1:8. Estamos falando sobre o tema abertos para a reforma. Eu quero perguntar para você está aberto para reformas? Você está aberto para que Deus trabalhe no seu coração, na sua fé, na sua vida, para que Deus realmente traga uma reforma na sua vida e nesta igreja? Meu amado irmão, eu espero que você esteja completo e plenamente aberto à reforma de Deus. E esse texto de Atos 1:8 é o início da grande reforma, Agora dia 31 dessa semana, comemoramos os 506 anos da reforma protestante, que aconteceu na Alemanha, com Martinho Lutero, aquele monge que Deus salvou e o trouxe para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus fez algo extraordinário na vida dele, e não apenas na vida dele, mas estendeu isso por todo o continente europeu, atravessou o oceano, veio para cá. Por exemplo, Martinho Lutero mandou missionários aqui para o Brasil. Impressionante, né? Era o início da reforma, mas já viu missionários da reforma aqui no Brasil para pregar o Evangelho, para trazer as boas novas da salvação. Enfim, a reforma protestante foi e é uma grande bênção em todo o mundo, apesar dos seus 506 anos, é uma grande bênção. Até hoje nós temos o fruto da reforma protestante, e o grande fruto da reforma protestante está nas suas mãos nesta noite. Esse livro maravilhoso aí, esse livro extraordinário da Palavra de Deus, que naquele então era lido só em latim, e o padre pegava de costas para o povo falando em latim. Você imagina eu aqui falando um idioma morto há séculos, que ninguém sabe, e você aí ouvindo, não faz o mínimo sentido. Então, Martinho Lutero traduziu a Bíblia em poucos meses, se eu não me engano, em 3 meses ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, que na época não era um alemão, 3 idiomas alemães na época, em cada região da Alemanha, e ele unificou tudo isso na Bíblia. A Bíblia é a unificadora do idioma alemão que nós temos. Então, assim, é extraordinário o feito, o poder da reforma, e a chave dessa reforma está nas Escrituras Sagradas. E aqui nós temos o Senhor da Glória dando início à grande reforma, a maior de todas as reformas, das quais todas as outras nasceram. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse texto maravilhoso mostra como a igreja é edificada sob o poder de Cristo, ela é erguida sobre a pessoa de Cristo Jesus, sobre a obra de Cristo Jesus na cruz, sobre o poder do Espírito Santo. A igreja existe, meus amados irmãos, e se move no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. A igreja não é uma criação, uma invenção, uma instituição meramente humana. A igreja é divina, a igreja é uma criação extraordinária de Deus. A igreja é o reino de Deus na terra, e nós vemos como Deus, de forma única, na obra da redenção,
levanta essa igreja, através desse grande amor de Cristo, através da graça preciosa do nosso Senhor, mas do poder do Espírito Santo. Os discípulos aqui estão numa dúvida escatológica, eles estão dizendo agora, Senhor, que o Senhor vai derrotar os romanos e tomar todo o país para nós. Parece que fala muito a respeito desse momento que a gente está vivendo, né? Da guerra ali no Oriente Médio, essa busca por isso, e Jesus disse, não compete a vocês conhecer os tempos que o Pai determinou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, cada cristão e a igreja como corpo, como comunidade de Cristo, vive em obediência a Deus, para agradar a Deus, na dependência, no poder da pessoa do Espírito Santo. É Ele que nos capacita a viver segundo Deus, segundo Cristo. Não existe igreja sem Cristo, não existe igreja sem a pessoa, o poder e a obra do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é interessante que é uma ação de Deus, mas recebereis poder. Os discípulos estão recebendo algo. Quando você olha 40 dias antes desse texto, aqui nós estamos chegando no momento de Jesus ser assunto aos céus, e aí eles vão esperar 10 dias até o Pentecoste. Da festa da Páscoa ao Pentecoste são 50 dias. Então, nesse ínterim, acontece aí, no início, a ressurreição, Jesus ensinando o reino dos céus para eles e dando a eles a promessa da vinda do Espírito Santo. 40 dias antes desse texto, os discípulos, eles são incrédulos, covardes, no momento crucial, no momento em que o Senhor da glória precisava tanto dos discípulos, indo ali em direção ao Calvário. Os discípulos fogem, seus corações estão endurecidos, eles são vacilantes, eles são incrédulos. Mas agora, 50 dias depois, com a presença do Espírito Santo, aqueles que haviam se escondido, aqueles que estavam comendo, aqueles que estavam fugindo, aqueles que lançaram mão à espada para tentar de maneira humana libertar o Senhor da glória da cruz do Calvário, esses homens cegos, incrédulos, que não entendem aquilo que era o plano de Deus de levar seu filho à cruz. Agora o que temos são esses homens se levantando no dia de Pentecostes, quando eles recebem o Espírito Santo e pregando o Evangelho com poder, com ousadia, com intrepidez. E vamos vê-los enfrentar os sacerdotes, vamos vê-los enfrentar as autoridades para pregar o Evangelho mesmo diante das proibições. Eles vão dizer: importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Nós nunca vamos desobedecer a Deus para obedecer aos homens. Homens agora que são cheios do Espírito Santo, cheios dessa ousadia, que estão vivendo para a glória de Deus. O que aconteceu com eles? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A fé deles foi reformada. Se houve uma reforma inicial, foi na fé dos discípulos. A fé deles foi transformada, a fé deles foi mudada, a fé deles, eles foram feitos novos homens em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Imagina o que Deus não quer fazer conosco, meus irmãos. Imagina o que Deus não quer operar na nossa vida, como Ele não nos quer dar uma fé mais sólida, mais madura, mais operosa, uma fé que pode realizar grandes obras para Ele, porque a fé sem obras é morta. A fé, ela vive pelas obras que produz. Por isso que a fé deve ser operosa, ela deve ser rica em boas obras. E assim como esses discípulos estavam vivendo desta maneira, e foram tomados por Deus, e receberam o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, e suas vidas foram totalmente mudadas. Assim Deus também quer fazer comigo e com você. Assim Deus quer fazer individualmente com cada um.
Assim Deus quer fazer com esta igreja e com esta comunidade. A vontade de Deus é essa, veja a iniciativa de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus disse: eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, da verdade, que estará eternamente com vocês. Que coisa extraordinária, irmãos, é viver sob o poder do Espírito Santo. É viver não uma vida cristã fria, gélida, morna, mas viver na plenitude do Espírito. E essa é a vida normal, essa é a vida comum, esse é um cristão comum. Isso não é ser um cristão extraordinário, isso é ser um cristão comum, um cristão com uma fé como esta, uma fé reformada, uma fé que foi transformada por Deus, onde o medo saiu, onde a incredulidade saiu, onde há uma fé que opera, que serve, uma fé sacrificial, uma fé que vai desafiar a cultura, o mundo, que não se esconde, mas que põe a cara na sociedade, prega a Cristo Jesus, o único Senhor, o único Salvador. Esta igreja, esse povo cheio de uma fé vibrante, não simplesmente aquela fé etérea, fantasmagórica, onde as pessoas dizem: você crê? Não, eu creio. Não, é essa fé que o texto está dizendo. E foi mais ou menos o que aconteceu na Reforma Protestante. O que havia na época de Martinho Lutero era uma coisa chamada religiosidade. Toda religiosidade, ela é mortal. Toda religiosidade se baseia em uma coisa: superstições. 1 milhão de dedos mindinhos foram arrancados e vendidos até a época de Martinho Lutero. Imagina o tanto de defunto que perdeu o dedinho, para dizer que aquele dedinho era o dedinho de um santo e tudo, e o povo comprava aquilo. Pedaços da cruz eram vendidos. Daria para construir uma cidade inteira, com cada pedaço de madeira que foi vendido. Martinho Lutero disse: eu fui para Roma, trazendo comigo cebolas. Minha vida era árida, minha vida era sem esperança. Eu trouxe cebolas para Roma. Quando ele chega lá, ele diz: eu voltei trazendo alhos. Eu voltei pior porque as pessoas subiam escadas de joelho, as pessoas faziam tantas coisas, compravam tantas bugigangas para patrocinar uma igreja que simplesmente queria ser rica e financiar os custos da guerra, da luxúria e da imoralidade dos seus planos. E ele voltou revoltado de lá, até que ele encontrou a Bíblia. Depois de muitos anos como monge, encontrou as Escrituras Sagradas e começou a ler a Bíblia. E um dia, aquela fé árida, agora cebolas misturadas a alhos, um homem em trevas, condenado pela sua consciência, lutando contra a sua própria consciência e com a acusação de Satanás, ele encontra no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho por meio da fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ali ele entendeu a graça de Deus, ali ele entendeu que a justiça de Deus, a justificação, quando Deus torna alguém inocente, Ele não faz isso por obras, mas Ele faz isso por fé, como está escrito: o justo, aquele que foi inocentado por Deus, aquele que foi perdoado por Deus, porque no mesmo capítulo, no parágrafo seguinte ao que ele está lendo, no versículo 17, a luz de vela está dizendo: não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Nos capítulos seguintes, Paulo vai descrever a queda completa do ser humano. E então Martinho Lutero entende pelo Espírito de Deus que a justiça de Deus no Evangelho não é de condenação, mas é de salvação. A justiça, onde você crê
naquilo que Cristo fez na cruz, e não nas suas obras de religião, não na sua autossalvação, mas inteiramente na graça de Deus. E ali então ele, como mendigo, estende as mãos e recebe o amor, a graça, a salvação e o perdão de Deus, pela fé naquilo que Cristo havia feito na cruz. E assim ele viveu, como o texto diz: o justo viverá pela fé. Isso é, pela graça que ele recebe de Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Meus irmãos, isso é a reforma da fé. É isso que Deus quer operar em nossas vidas. Irmãos, tirar essa religiosidade supersticiosa que está longe das Escrituras, gélida, fria, e colocar em nós uma fé viva, verdadeira, pulsante, que ama a Deus, que obedece ao Senhor, que serve ao Senhor, que realiza a vontade de Deus, que obedece a Deus de coração. Precisamos, sem dúvida alguma, de uma reforma na nossa fé, mas também precisamos de uma reforma em nossos corações, porque se a fé é verdadeiramente reformada, se a fé de um indivíduo é verdadeiramente reformada, seu coração também, seu espírito também é reformado pelo próprio Espírito Santo. Viu? Talvez o exemplo mais emblemático que nós temos seja o próprio Paulo, seja o próprio apóstolo Paulo, quando ele, como Saulo, espancando, perseguindo, prendendo e matando cristãos, porque ele tinha zelo por Deus e ele achava que estava servindo a Deus. O próprio Deus, Cristo, aparece para ele, como ele mesmo diz 3 vezes no livro de Atos, ao meio-dia. E Cristo espera que o sol esteja vindo, esteja na sua maior plenitude de força. Saulo vai dizer: brilhou uma luz mais forte que o sol, e disse para mim em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse homem que estava com o seu coração cheio de ódio, de orgulho, de religiosidade, porque é isso que a religiosidade produz. A religiosidade é fruto do orgulho. Eu me salvo por mim mesmo, eu consigo perdoar, anular, cancelar os meus pecados, eu sou suficiente, eu não preciso de Cristo, eu não preciso de Jesus, eu não preciso do sangue da cruz. A religiosidade, ela tem como mãe o próprio orgulho, o próprio pecado. Então a pessoa acha que está servindo a Deus, mas ela está contra o próprio Deus. O próprio Deus está dizendo para Saulo: Saulo, o que é que você está fazendo? Você está me perseguindo, porque você está perseguindo a minha igreja. Dura coisa é dar burro em ponta de faca, disse Jesus para ele. Você está dando burro em ponta de faca, você nunca vai vencer essa batalha, porque o meu reino não tem fim. O reino de Deus é um reino eterno. Saulo perguntou, cego agora. Claro que a luz que brilhou mais que o sol. Aí você vê a misericórdia de Deus, né? Não matou aquele indivíduo ali na mão. Que coisa. Ele disse: Senhor, quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. E então Saulo pergunta: Senhor, o que farei? E quando ele usa essa expressão, Senhor, quem és tu, Senhor? Ou Senhor, o que farei? É a expressão que é usada para o próprio Deus, Adonai, Senhor. Ele está reconhecendo que o próprio Deus está diante dele. Ele disse: vai para Damasco, e lá alguém chamado Ananias vai falar com você, vai dizer o que você tem que fazer. 3 dias sem comer, sem ver, sem beber, olhando para dentro de si mesmo, da sua miséria, do seu coração cheio de ódio, intolerância, violência. E é isso que a religiosidade produz.
ela produz toda essa guerra interior que se extravasa aí na sociedade, em todo mundo. Meus irmãos, ali então, Saulo é salvo e passa a ser chamado de Paulo, o homem mais violento, o maior destruidor da igreja até aquele então, o homem com o coração mais cheio de ódio, de raiva e intolerância, agora se torna o mais doce, amável e sacrificial cristão que existiu. Entregou a vida pelo Evangelho, para guardar a igreja, para abençoar a igreja, para edificar a igreja, para servir a igreja, servindo Cristo Jesus, o nosso Senhor. Às vezes nós olhamos o nosso próprio coração e olhamos para dentro de nós e vemos raiva, e vemos tristeza, e vemos ódio, e vemos violência. Eu quero dizer para você, meu irmão, que se sua fé é reformada em Cristo Jesus, seu coração precisa ser reformado. O ódio precisa sair, a raiva precisa sair. Saiu do coração de Saulo. Era uma raiva mortal. Ele tinha consentido na morte de Estevão. Ele respirava, ele mesmo diz em Gálatas capítulo 1, respirava ameaças. Ele estava sedento por sangue. Não importa como está o seu coração, Deus pode encher do seu amor, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder que cura o coração, esse poder que tira o ódio, que tira a mágoa, que tira a raiva, que tira esse temperamento violento, agressivo, árido, que transforma os nossos corações, que nos faz nova criatura para a glória de Deus, que nos faz viver felizes, para a glória de Deus. E mesmo diante das lutas, como Martinho Lutero diz, achei interessantíssima essa frase, eu joguei lá no WhatsApp da igreja hoje. Em minhas lutas, doenças, problemas, aflições, Martinho Lutero dizia para a igreja: irmãos, vamos nos reunir no culto e vamos cantar salmos ao Senhor e adorar o seu nome, para contrariar o diabo, porque é ele que quer para você infeliz, cabisbaixo, depressivo. Então vamos contrariar o diabo louvando ao Senhor. É claro, alguém que tem um coração quebrado, alguém que tem um coração cheio de ódio, de raiva, de rancor, de mágoa, que tem um temperamento agressivo, essa pessoa, como ela vai adorar a Deus em espírito e verdade? Tudo que brotará desse coração é só fel. Não, meu irmão, Deus quer reformar o meu e o seu coração. Em terceiro lugar, Deus quer reformar famílias cristãs. Ele quer reformar a fé, Ele quer reformar o coração, mas Ele quer reformar as famílias cristãs. Nós vivemos numa cultura em que muitas facetas dela são extremamente pecaminosas, e existe algo que parece tão inocente, que às vezes a gente não se percebe disso. E é interessante porque, quando na parábola do semeador, Jesus está dizendo que a semente que caiu na beira do caminho, e a beira do caminho é aquele trilho que sempre é pisado ali, onde o agricultor sempre anda, é ali, aquela beira do caminho, que fica pisado, fica dura, a semente não tem como entrar. Então as aves do céu vêm, e quando a semente cai, elas vêm e comem a semente. E na explicação da parábola, Jesus disse que esses pássaros representam o diabo, que vem roubar a palavra de Deus, para que você não creia e seja salvo. Diz Lucas, para que você não creia e seja salvo. É interessante que a gente não tem medo de passarinho, né? O passarinho está lá, você sai correndo, como se fosse um lobo, um urso. Não, o passarinho está comendo na grama aí, gente, por favor. Alguém tem medo de sair gritando? Não. E nessa sutileza, irmãos, o diabo atua. O diabo nem sempre aparece como as pessoas acham, de chifre e rabo, né? Para amedrontar, você sai correndo. Não. Ele está e se apresenta de forma inocente, dócil,
Como Paulo vai dizer em 2 Coríntios, que os ministros de Satanás se disfarçam, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Olha a sutileza, a sagacidade. E é interessante que existem aspectos na nossa cultura que estão aí, não parecem a priori ser alguma coisa contra o Evangelho, mas está ali por trás, de forma tão sutil, que aquilo passa despercebido da gente, e a gente não vê a malignidade do que está ali por trás. Por exemplo, um dos aspectos que a gente consegue observar, essa infantilização da nossa cultura, essa ideia de que a maturidade não deve ser alcançada, ela deve ser retardada, aquilo que é um processo natural, biológico. As pessoas, elas vão amadurecer, e que as gerações e cada vez mais cedo se empurrava as pessoas à maturidade. Mas nós vivemos numa época em que a imaturidade ela é fomentada, ela é aplaudida, ela é até desejada, e a gente vê que ela se faz presente naturalmente na criança, mas o que a gente está vendo é que os adolescentes, os jovens e os adultos estão deixando a maturidade de lado e abraçando a imaturidade. Irmãos, uma criança, obviamente por ser imatura, ela é irresponsável. A criança bota o dedo na tomada, ela não tem noção de perigo. Então ela é imatura. A criança, ela não tem discernimento, ela é inconsequente. Ela não consegue discernir entre a direita e a esquerda, entre luz e trevas, entre o bem e o mal. E o que nós temos é que, diante dessa cultura da infantilização, nós temos cada vez menos diminuindo a questão do compromisso às coisas sérias, o compromisso com Cristo, o compromisso com a família, as responsabilidades de estudar, as responsabilidades de trabalhar, de ter uma família. E no lugar de termos homens na nossa sociedade, nós temos visto cada vez mais meninos na nossa sociedade, que homens de verdade, que têm compromisso, que assumem, que se sacrificam, que vão à frente, que defendem família, e o que a gente está vendo é esse esvaziamento da maturidade e o crescimento da imaturidade. Irmãos, isso tem consequências terríveis, porque uma criança, o que ela quer é balinha. Talvez você já tenha tido a experiência de ter visto um filho, ou um neto seu, um sobrinho seu dizer: hoje eu queria comer sorvete o dia inteiro. Está quente, eu quero só comer sorvete o dia inteiro. Eu quero começar com o café da manhã e até a janta, só sorvete. É sorvete o dia inteiro, sorvete com café, almoço, lanche, e tem que ter M&M, tem que ter balinha, jujuba, junto com calda. Criança é assim. E o que nós temos nessa sociedade infantilizada é uma sociedade que é imediatista nos prazeres, ela se lança nos prazeres, ela não tem mais aquela ideia de falar: opa, calma aí, gente, isso aqui não é correto, isso aqui não é bom, eu não posso ir por esse caminho, isso aqui, a imoralidade não é algo bom, não é algo que eu tenho que me lançar. E o que a gente vê é uma sociedade que cada vez mais se lança a imoralidade, os prazeres pecaminosos imediatos, sem consequência. Nós estamos vendo uma sociedade que mais e mais se distancia da teologia do Novo Testamento. E qual é a teologia do Novo Testamento? A cruz. A teologia da cruz. Se alguém quer vir após mim, disse Jesus. Como essa expressão, como a continuação desse texto pode ser aplicada em uma sociedade como a nossa, que não quer compromisso, que quer simplesmente um benefício de Cristo, não quer um compromisso com o Salvador, com a palavra de Deus. Uma sociedade, como o Zygmunt Bauman dizia, uma sociedade líquida, onde você não pode sustentar nada em cima. Uma sociedade como água que corre sempre para o ponto mais fácil. A água, ela sempre vai correr para o ponto de inclínio. Então ela sempre vai correr para o ponto mais fácil. E é essa sociedade que nós temos. E a gente vê essas coisas entrando na igreja. Meus irmãos,
famílias reformadas, e a família cristã está ensinando por meio principalmente do celular, bombardeada por isso. E esse é um dos aspectos da cultura que nós temos. Existem quantos outros, tão mortais quanto. E a gente está vendo as famílias cristãs perdendo seus filhos em 80%, nos Estados Unidos em 85%, para o mundo. Aquelas pessoas criadas na igreja, que viveram na igreja, que foram criadas desde de infância na igreja, não conhecem a Bíblia, não sabem orar, não ouviram, não conhecem as histórias bíblicas, não conhecem Jesus, não sabem por que Jesus foi à cruz. E a gente está vendo isso cada vez mais. É só você lidar com as crianças e você vai ver cada vez mais isso presente. E a gente está numa sociedade universalista que acredita que Deus vai salvar todo mundo no final. E não vai, irmãos, não vai. Isso é mentira. E eu quero dizer que aqui está a sutileza do diabo, que usa o próprio Deus de amor para implantar uma mentira. Deus é amor. Você acha que Deus vai fazer um negócio desse? Enquanto essas pessoas vivem uma vida inteira no pecado, sem se arrepender, sem se voltar para Deus. Meus irmãos, enquanto as pessoas estão pensando assim, seus filhos, sobrinhos, netos, da sociedade que nós vivemos, não, no final vai ser salvo, não, no final, gente, olha, Deus é bom, Deus, não. E essa cultura que está aí, está invadindo as famílias. As famílias estão deixando de pregar o evangelho para os seus filhos. Famílias que têm o título de cristã, têm uma fachada cristã, mas que no interior daquela casa não é de fato uma família genuinamente cristã. Ali não está a palavra de Deus, não se lê a Bíblia, não se ora juntos, não se adora a Deus como família, não se dedica no texto sagrado, não se resolve conflitos, não se tem perspectivas, uma cosmovisão cristã da vida, dos problemas, das angústias, das necessidades familiares, pessoais, à luz do Evangelho de Cristo Jesus. Há apenas um título de uma família cristã, mas ainda tem uma família verdadeiramente, genuinamente cristã. Meus irmãos, a família cristã precisa de uma reforma. A família cristã precisa de uma reforma. A fé, o coração, a família, mas a igreja. E aqui eu termino. Precisa de uma reforma. Você está aberto a uma reforma? Você deseja uma reforma? Você quer uma reforma na sua vida? Você deseja isso para você, na sua fé? Você deseja isso no seu coração? Você deseja isso para a sua família? E dizer, Senhor, como disse Josué, vocês podem viver a idolatria que vocês quiserem aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor de verdade. Não é um jargão, não é uma frase de caminhão, não, é de verdade. Cristo é o centro da nossa família, sua palavra é o centro de tudo, na nossa vida particular, individual, como família, mas deve ser também como igreja. Uma igreja reformada não é um título, não é um endereço, não é uma nomenclatura. Uma igreja reformada, não. Uma igreja reformada, então, ela vive a sola Escritura, ou somente a Escritura Sagrada. Ela vive pela palavra, ela é dirigida pela palavra, ela lê a palavra, ela ama a palavra, ela vive a palavra, ela estuda a palavra, ela medita na palavra, de dia e de noite. É uma igreja, um povo da palavra, que carrega a Bíblia, mas que carrega a Bíblia em seu coração, em sua mente, que vive em obediência plena à Escritura Sagrada, que enxerga a vida como se a Bíblia fosse um óculos, por intermédio do qual tudo a igreja enxerga, tudo o cristão enxerga. Ela lê, ela discerne todas as coisas, ela julga todas as coisas,
até que toda impureza saia. Uma igreja que vive pela palavra, meus irmãos. Uma igreja que ama a palavra de Deus, que ama as Escrituras Sagradas. Uma igreja reformada, que foi reformada pelo Espírito, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os obedece. Esse é o que me ama, disse Jesus. Quem ama Cristo Jesus não são os desobedientes, não são os ignorantes em relação às Escrituras Sagradas. Quem ama Cristo, vou repetir um texto que Jesus citou, vou dizer o livro, para você não andar o Novo Testamento todo, mas não vou te dar o endereço todo para você ler o livro todo, ou quase todo. João, Evangelho de João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei. O Pai, o Filho e a manifestação do Espírito Santo, na obediência da palavra de Deus. Você quer sentir o amor de Deus? Você quer beber o amor de Deus? Você quer mergulhar a sua alma no amor de Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E esse que me ama, que guarda a minha palavra, eu também o amarei, o Pai o amará. Você vai ser inundado pelo amor de Deus. É na obediência, na meditação, na leitura diária da palavra de Deus, no sola Escritura. Quer ver uma coisa que vai fazer você se perder do amor de Deus? A desobediência. Você sabe que tem sido um texto sagrado, que você tem que tomar uma decisão pela palavra de Deus, você vai em outra direção. Ah, pastor, Deus me deixou. É uma das primeiras coisas. É uma das primeiras coisas que alguém diz. Por quê? Porque, irmão, quando você está em obediência, pode estar chovendo canivete. Senhor, eu estou obedecendo ao Senhor. Eu estou em obediência à tua palavra. Sonda-me, ó Deus. Conheces o meu coração. Olha para dentro de mim, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho eterno. Meus irmãos, essa pessoa, ela sabe que o Deus que ela está provando é o mesmo Pai que ele ama. Então ele não se revolta com Deus. Ele não diz, Deus me abandonou, Deus me deixou. Não. Ele vai dizer, Senhor, trabalha em mim. Trabalha na minha vida, Senhor. O Senhor quer curar, o Senhor quer transformar, o Senhor quer mudar a minha vida, o Senhor quer ampliar a minha fé. Trabalha, Senhor, eu estou aqui. Porque eles têm obediência à palavra de Deus. Só Escritura. Mas também uma igreja que depende sola gratia, que significa somente a graça de Deus. Essa ideia extraordinária, que apenas o amor de Deus me basta. Esse amor, eu estava, enquanto estávamos no louvor, agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque será eterno. O teu amor é eterno. O Senhor não vai me amar por um período, por uma temporada, mas o Senhor vai me amar eternamente. Eternamente estarei contigo. Eu não posso me salvar. Não há nenhum ato de justiça em mim. Tudo em mim está contaminado pelo pecado. Se não for a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a ação de Deus vindo até mim, e voluntariamente Deus entregando o seu Filho, e Jesus entregando-se a si mesmo voluntariamente, como ele disse, ninguém pode tirar a minha vida, eu voluntariamente a dou. Isso é graça. Aquele que me amou até o fim, e vai me amar por toda a eternidade. Isso é a graça de Deus. Pela graça nós somos salvos. Não é por mérito, não é por
caráter, por temperamento, não é por religiosidade, é pela graça. É pela graça de Deus que somos salvos. E essa graça não é uma cama da indolência, onde você deita e fica dizendo, não, eu sou assim mesmo, então eu vou continuar assim o resto da minha vida. Não. Alguém que faz da graça de Deus a indolência da sua alma, alguém que não entendeu o Evangelho, porque por entender a graça, por entender o amor, a misericórdia, eu quero ver longe do pecado e servir de todo o meu coração, com todo o empenho, com toda a minha alma, ao meu bom Salvador, ao meu bom Senhor. Sola gratia, só o Cristo, somente Jesus, só Ele, não tem mais ninguém. Não vou ser salvo, eu disse isso uma vez numa reunião da minha família. Meu avô, pastor presbiteriano, minha avó, Davina, uma mulher que pensa numa crente, uma negona, bonita, gorda, aqueles bração, se dava um tapa no filho, desmontava. Ele não tinha nem papo com a dona Davina, não. Quando seu pai chegar, era com ela que eles ouviram o negócio. Esse estreito, dona Davina, perigosíssima. E aquela excelente irmã, serva de Deus, meu avô, eu disse na reunião de família, vocês cuidarem, porque ninguém aqui vai entrar na glória agarrado na saia da dona Davina, não, e nem na barra da calça do seu Eduardo. Aqui cada um entra no caminho estreito, na porta estreita, é um a um. Não uma ferdada, não, olha, meu avô era, então eu vou ser salvo por quê? Não, de onde você tirou essa ideia? Você precisa dessas, você precisa ser encontrado por Cristo Jesus, e eu encontro pessoal, é você em Cristo. Então não existem intercessores, não existem mediadores, sua mãe não é uma mediadora, seu pai não é um mediador, ou fulano de tal, ou pastor, seja lá quem for. O Evangelho eu encontro com Cristo, eu encontro com Cristo, e eu disse, somente em Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, sem pecado, ofereceu-se na cruz. Deus estava em Cristo Jesus, naquela cruz, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. Por isso nós dizemos a vocês, reconciliem-se com Deus, segundo Coríntios. Que texto extraordinário. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, só em Cristo, e só o Filho. Isso é só fé. A fé é a mão que se abre para receber o presente. Você não tem nada, você não tem obras, pelo contrário, está coberto de lixo, está coberto do pecado, está coberto da morte. Você está totalmente envolvido na lama das trevas do pecado. Então passa o Salvador e te oferece a salvação como um presente que Ele dá para si. Você merece uma coisa? Mas Ele te dá. Você está na lama, nas trevas, pela sua própria vida, seu próprio pecado. Não foi o diabo que te deixou lá, foi você mesmo que entrou nessa condição, porque todos pecaram e banidos estão na presença gloriosa de Deus. Todos estamos em trevas sem Cristo Jesus, todos estamos em morte, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Meus irmãos, esse é o Evangelho, e você recebe isso, não porque você andou de joelho, não porque você é religioso ou bom, ou o fulano de tal, ou da família, não, Ele te dá isso porque Ele quer, porque Ele decidiu te amar mesmo nessa situação, e você recebe tudo isso como um presente, sem mérito algum. A fé não tem mérito, a fé não tem nenhum tipo de mérito. Não, eu mereço.
Porque a justiça é isso, certo? Não é dar nem menos, nem mais. Se der menos é justo, se der mais é injusto. A justiça de Deus é que cada um será julgado conforme a lei de Italiana, conforme as suas obras. Aqui está. Ninguém recebe nem mais e nem menos de Deus. Se você e eu recebêssemos de Deus o que merecemos, o inferno estaria nos esperando. Porque é isso que o pecado produz, a morte. Mas vem Deus, na sua graça, no seu amor, na sua palavra, falando disso desde a eternidade, e dá o seu filho naquela cruz, e entrega isso para você. Ele encontra, não é você que encontrou ele, foi você que achou ele, foi ele que te encontrou, ele te achou e te deu a salvação. A salvação é dele, ele te deu. Por isso que é só pela fé. A fé não tem medo. Eu creio muito. Coitado, quem diz isso já não entendeu nem o que é fé. A minha fé é grande. Você não estava morto? Como é que você diz que sua fé era grande? O morto crê em quê? Nada. Ele está morto. Viu? Ele que te deu até a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé, a salvação, é um dom dele. Porque nem crer em Deus você crê. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando Ele nos deu vida. E isso tudo não vem de nós, é um presente de Deus, pela fé. E até a fé foi Ele que te deu. Porque é Deus quem efetua, quem realiza em nós o querer e o realizar. É Ele que faz do começo ao fim, é Ele que faz essa obra. A graça dele, a bondade é dele, e por fim, a glória dele. Só do Deus glória. Isso é só glória a Deus. É óbvio. Por quê? Porque nós não merecemos nada. E aqui, irmãos, está um pouco aqui. Por isso que as pessoas não gostam do Evangelho. Sabe o que o pessoal gosta? O pessoal gosta da religiosidade, porque depende de você. Você é a estrela do lugar. A sua fé, o seu caráter, as suas boas obras, o seu sacrifício. O povo gosta disso. As suas orações, os seus méritos. Você tem méritos diante de Deus. Não, irmão. Você é culpado diante de Deus. E Ele te faz inocente em Cristo Jesus. Está vendo que você sai diante de um texto desse humilhado? Meu Deus, eu estou perdido. Isso! E Ele veio te salvar. E Ele te amou e veio te salvar. Esse é extraordinário. Por isso que a glória só pode ser a Deus. Se Deus faz qualquer coisa na sua vida, se você tem qualquer coisa, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. É dele. Qualquer dom, qualquer talento, qualquer coisa que você tenha, um emprego, saúde, qualquer coisa, inteligência, tudo, dinheiro, tudo, foi Ele que deu. A glória é dele. O louvor é para Ele, a adoração é dele. Por isso que os 24 anciãos estão em pé diante do trono. Eles tiram a coroa e colocam e depositam os pés do Cordeiro. Não dá para ficar com nada de glória para si mesmo. Foi Ele que te salvou. Foi Ele que te conduziu e vai te conduzir até o dia eterno. E você, quando olhar para trás, vai ver, foi Ele que perseverou comigo até o fim. Eu não cheguei aqui sozinho. Eu não cheguei aqui só. Foi Ele que esteve comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele me trouxe, Ele me carregou, Ele me livrou, Ele me amou, Ele me abençoou, Ele me sustentou, Ele me livrou, Ele me fortaleceu, Ele intercedeu por mim.
Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. A Ele toda a glória, agora e eternamente. Vamos ficar de pé e orar no nosso coração. Feche seus olhos, meu amigo. Feche seus olhos. O Evangelho nos humilha. É tão maravilhoso isso. Ele humilha a gente. Ele coloca a gente como deve estar.